Rádio Hora. A rádio da família. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12 horas, 2 minutos. O recado que eu quero dar hoje para você é sobre a importância de saber dizer não. Você sabe dizer não? Se você disser sim para tudo e para todos, você vai chegar num ponto que você vai ser chamado de incompetente, porque você não vai conseguir realmente atender a todo mundo. Então, aprenda a dizer não. Não até para aquela realidade que, de repente, é apresentada para você. Sabe aquela situação de problema, de um obstáculo que lhe é apresentado? Diga não para essa realidade, não aceite essa realidade. Supere, passe por cima, fala não, eu não quero esse não para mim. Assim como você tem que saber dizer não para as pessoas, você também tem que dizer não para certas situações da vida. 12 horas, 3 minutos. Chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo da Rádio Hora. Marco Antônio Marrom, comando de áudio. Márcio Pena, comandando vídeo. A produção de jornalismo de Rafaela Moreira e Alex Nantes. A direção de jornalismo de Arthur Mário. A direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. E a apresentação minha, Gino Rondon. E eu cumprimento a todos em nome desta equipe. 12 horas, 3 minutos. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero comentar sobre a importância da leitura das pessoas, não leitura de livros, saber ler comportamentos, saber ler aquilo que a pessoa que convive com você, seja seu filho, sua esposa, sua filha, seu marido, seu colaborador na empresa, seu colega de trabalho, perceba como é que está a forma dele agir. Será que ele não está pedindo socorro para você e você não está conseguindo enxergar essa situação? Será que ele não está passando por uma situação complicada na vida dele, por uma dificuldade? Então vamos aprender a fazer essa leitura nas pessoas. Até na rua, até na vida. Ver como é que está o semblante da pessoa, se ela está confiante, se ela está alegre, se ela realmente está comprometida com aquilo que ela faz, ou ela está sendo obrigada a fazer aquilo porque ela não vê outra opção. De repente ela até tem 1000 opções, mas ela não consegue enxergar. Ela está tão cega, ela está tão complicada na vida que ela não consegue enxergar essa possibilidade de mudar aquilo que ela está fazendo. Tá? Pense nisso. É a dica de hoje aqui do Gino Rondon. São 12 horas e 5 minutos. 99911-9689. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 5 minutos e o preço do tomate volta a subir. Plantio de soja está atrasado e chuva deve voltar na primavera. Detalhes com o nosso repórter Humberto Ferretti. Giro Notícias. O preço do tomate registrou uma pequena alta nos últimos dias. Na média apurada pelo CPEA entre 16 e 20 de setembro, o salada longa vida 2A foi cotado a R$ 18,00 a caixa na Ceagesp, enquanto o 3A saiu a R$ 35,00. O cenário pode ter sido causado por uma redução da oferta, até porque na semana anterior as vendas ganharam força, sem falar que o calor fez o tomate madurar mais cedo e boa parte da mercadoria ser descartada. Mesmo com tudo pronto para o plantio, produtores de soja do Mato Grosso do Sul ainda estão parados. É que com o tempo seco não dá para começar os trabalhos. Em 2018, nessa época, 4% da área tinham sido semeados. Apesar do atraso, a AproSoja está otimista. Fala em uma alta de 6% no tamanho das lavouras neste ano
e que o rendimento também pode ser melhor e passar de 50 sacas por hectare. E previsão do Ministério da Agricultura aponta que a primavera, que começou nesta semana, pode ter chuvas acima do normal, pelo menos em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, regiões onde o calor também deve ser mais forte. No Norte e no Nordeste, as coisas podem variar bastante. Alguns estados receberão menos e outros mais chuva que a média. Enquanto no sul do país, o clima deve seguir o padrão dos últimos anos. Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas e 7 minutos, 12 e 7. Dá um giro já pela redação com Alex Sinantes e Rafaela Moreira. Boa tarde, começando aqui com Alex. Tudo bem, Alex? Boa tarde, Dino. Tudo bem? Eu vim falar sobre um evento que vai acontecer no sábado, que é a Caminhada Feliz Rumo à Dignidade. Será antecipada para o próximo sábado, né, no dia 28 de setembro, na Praça Ari Coelho, aqui na capital. A caminhada é referente ao Dia Nacional do Idoso, que é comemorado em 1º de outubro. A caminhada tem a intenção de mostrar para a sociedade que a pessoa idosa deve ser respeitada, que estão vivos e que conhece seus direitos. Para Nelson Afonso, coordenador do Fórum Permanente da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a caminhada é uma comemoração ao Dia Nacional do Idoso, mas não deixa de ser um protesto, já que muito dos direitos dos idosos que estão no Estatuto são desrespeitados diariamente. A primeira caminhada Feliz Rumo à Dignidade também apoia a segunda caminhada pela prevenção ao suicídio, e juntas estarão celebrando a vida com muitas atrações culturais, palestras e ações sociais. O Procon de Campo Grande estará presente também no evento, realizando atendimento e renegociação de dívidas. A concentração será às 8 horas na Praça Ari Coelho, e o evento vai acontecer até ao meio-dia. Para que os que ficarem dentro da praça serão ofertados serviços gratuitos. Nelson ainda pede para que as pessoas vão de camiseta branca e levem suas garrafinhas d'água por conta do calor. Isso tudo quando, Alex? No próximo sábado, dia 28. Dia 28, esse agora? Esse sábado agora, lá na Praça Ari Coelho. Maravilha, Alex. Rafaela Moreira, o que tem de novidade pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Gino. Boa tarde, ouvinte. Pois é, a equipe de pesquisadores do Procon percorreram o centro da cidade verificando os preços cobrados por estacionamentos particulares. Foi uma pesquisa que eles realizaram. E aquela voltinha de carro no centro, Gino, pode custar até R$20 para quem parar por até 1 hora nos estacionamentos da região central. O levantamento do Procon MS detectou diferenças absurdas na precificação de alguns estacionamentos. Caro. Muito caro. Parar 15 minutos de carro pode variar de R$1 a R$10, uma diferença de 900%. Já os motociclistas podem enfrentar uma variação de pelo menos 1000% no mesmo período, já que o estacionamento mais barato custa 50 centavos, enquanto o mais caro custa R$15 por 15 minutos. Então, Gino, eles visitaram mais de 138 estabelecimentos entre 10 de agosto e 19 de setembro, e a variação de preço é absurda, então compensa o ouvinte pesquisar o que realmente compensa. Com certeza. Aí vem a campanha que o prefeito Marquinhos Trade quer, de incentivar o centro, fazendo o projeto Reviva, mas alguns empresários não entendem isso, que ao invés de facilitar, eles estão dificultando quando cobram esses preços abusivos no estacionamento. Aí a pessoa opta em ir para o shopping, aí fica, shopping, o cara está no ar-condicionado, está tranquilo, R$8, ele fica lá, se não me engano, 6 horas, até 4 horas, não sei qual tempo, com R$8. Aí ele vai ser explorado no centro, ele vai fugir do centro. E lembrando que as obras do Reviva diminuíram as vagas, né, na rua. Exatamente, você tem poucas opções para estacionar. E aí eles estão oferecendo serviços assim, para os proprietários de estacionamentos mais baratos, IPTU em relação a isso. Mas está muito caro, né, para as pessoas que vão ao centro. Tem que repensar. Então o pessoal aí do centro que tem espaço, que estão alugando aí como estacionamento, vamos pensar, porque realmente desse jeito espanta a clientela. Né, Rafa? Pois é, Gino, valores bem acima da média. Obrigado.
pela participação, Rafaela Moreira e Alex Nantes. Agora 12 horas 11 minutos. Rafaela tem mais informação. Pois é. Amanhã, a segunda etapa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, começa a ser disponível, depositado. Os saques de até R$ 500 por conta dos trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto estará disponível. Segundo a Caixa Econômica, haverá expediente diferenciado nessa data e também no sábado, dia 28. Em Campo Grande, as agências abrirão mais cedo, a partir das 9 horas, e funcionarão até às 15 por conta da demanda. Nas demais cidades de Mato Grosso do Sul, também haverá horário diferenciado. As agências que abrem às 8 ficarão abertas 2 horas além do normal, e as que normalmente abrem às 9 iniciarão o atendimento às 8 da manhã e funcionarão até às 11. De acordo com o banco, o funcionamento diferenciado das agências deve seguir até terça, dia 1º de outubro, para atender a demanda. A Caixa Econômica Federal destacou que as agências e demais pontos de atendimento receberão segurança redobrada para os clientes. Além disso, a Guarda Civil Municipal afirmou que intensificará as rondas e patrulhamento nas regiões onde estão localizadas as agências da Caixa e correspondentes bancários. O cronograma de saque levará em conta o mês de aniversário dos trabalhadores, que receberam no último dia 13 os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Nessa sexta-feira, quem receberá será os nascidos em maio, junho, julho e agosto. E, por fim, no dia 9 de outubro, os que nasceram em setembro, outubro, novembro e dezembro poderão sacar o FGTS. Maravilha, Rafaela. Alex, tem mais informação também? Isso mesmo, Gino. Hoje Suicídio em Alerta será tema de uma audiência pública que faz alusão ao Setembro Amarelo, realizado hoje às 2 horas da tarde lá na Procuradoria-Geral da Justiça no Parque dos Poderes. Palestrantes da área da saúde falarão sobre o tema, dentre eles o médico psiquiatra e PhD em saúde mental José Carlos Rosa Pires, o professor e presidente do Instituto Sangue Bom, Carlos Rezende, conhecido como professor Carlão, e o médico homeopata José Roberto Campos. O tema será abordado durante a campanha Setembro Amarelo, iniciada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que discutirá sobre a depressão. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens com idade entre 15 e 29 anos. Os mesmos dados ainda afirmam que anualmente cerca de 800 pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado no Brasil com a maior taxa de suicídio. Por dia, uma média de 40 a 50 pessoas se matam no Brasil. A ideia do Setembro Amarelo é conscientizar a população e os profissionais da saúde para que reconheçam os sinais de risco e auxiliem o tratamento. Né, é o que eu falei na abertura do programa, né, Alex, Rafael e ouvintes da Rádio Hora, é saber fazer a leitura da pessoa com quem a gente convive. Se ela está passando por uma necessidade, se ela precisa de ajuda. A gente saber fazer essa leitura e estar aberto, estar disposto a conversar para descobrir qual o problema a pessoa está passando. Muitas das vezes a pessoa está do lado e a gente não percebe. A gente não percebe, né? Quando vê a pessoa está morta já. E era um tema tabu até recentemente, ninguém falava em suicídio, não podia falar e tal. Tem que ser discutido, tem que ser conversado, tem que ser falado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alex. Obrigado, Gina. 12 horas 15 minutos. Eu quero fazer um registro antes do nosso convidado Francimar Batista começar o nosso bate-papo sobre uma homenagem que eu e a Edna, minha esposa, recebemos hoje na cidade de Rondonópolis. O jornal A Tribuna de lá é o jornal de maior circulação de todo o interior de Mato Grosso. E eles fizeram uma homenagem, eles têm um quadro lá, Túnel do Tempo. Colocaram uma foto minha e da Edna do nosso casamento e agora uma foto recente. E aí um texto emocionante, onde eles falaram da minha atuação como comunicador, como consultor empresarial, a Edna como jornalista, uma larga folha de serviços prestados em Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de receber o título de cidadão rondonopolitano, o título de cidadão mato-grossense. Ainda falei para o deputado, na época, na homenagem, aprovado por unanimidade, falei, mas eu sou mato-grossense, né? Porque eu nasci quando eu era Estado Uno. Então, eu nasci em Corumbá, Mato Grosso, hoje é Mato Grosso do Sul. Não, mas a gente quer prestar essa homenagem. Falei, agradeço, recebi com muito orgulho. E eles ressaltam isso aqui na homenagem.
Então, realmente, falo que hoje eu resido grande trabalhando na FM Hora, que eu fui funcionário do Banco do Brasil, e todo o trabalho que a gente fala da Edna, dos filhos. Muito obrigado ao jornal A Tribuna e da principal informação também que eu gosto demais, que a comunicação está no sangue do casal, onde eles destacam o Gino Rondon, é sobrinho neto do patrono das comunicações, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Obrigado, Jornal A Tribuna e toda a equipe por essa homenagem. São 12 horas e 17 minutos. O Dia dos Representantes dos Países do BRICS começou com um café pantaneiro na fazenda Seita Coré, em Bonito, que recebe a 9ª reunião dos ministros da Agricultura de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, integrantes do Grupo de Nações Emergentes. A programação desta quinta-feira conta ainda com trilhas, visita a nascentes, antes da assinatura da Declaração de Bonito. Capitaneados pela brasileira, pela ministra Tereza Cristina, representante aqui de Campo Grande, foi eleita deputada federal, Jair Bolsonaro a convidou para assumir a pasta da Agricultura. E capitaneados por ela, os ministros chegaram à fazenda por volta das 9 horas e 30 minutos, com 1 hora de atraso em relação à programação prevista. A propriedade fica em área rural de Bonito, distante aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade. Foi fundada em 1968 por uma família mineira. O local tem criação de gado leiteiro, também explora agricultura e ecoturismo. E após o café regado com queijo, sopa paraguaia, pão de queijo, pão caseiro, chipa e doce de abóbora, os ministros partiram para 2 trilhas dentro da fazenda. As autoridades poderão observar nascentes de rios pelo caminho. 12 horas e 19 minutos, 12 e 19. Vamos agora com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Giro jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. Você está contente com a sua vida? Tem um versículo lá de Filipenses 4:11 fala o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quanto é necessário para que você fique contente? Quanto é necessário para que você fique feliz? Geralmente a felicidade a gente constrói com base naquilo que tem valor para nós. Pessoas que valorizam demais bens de consumo, como carros eletrônicos, tendem a achar que a felicidade está nisso. Outros valorizam as viagens, momentos de lazer e constroem nisso a sua vida. Logo, empregam dinheiro naquilo que mais valorizam. Seja como for e onde for, seja com muito ou seja com pouco, não deve ser a quantidade de bens materiais ou a quantidade de itens que nós temos à nossa disposição que deve basear ou pautar a nossa vida e a nossa felicidade. Nesse versículo, Paulo nos ensina que nós precisamos e devemos estar contentes em todas as situações. Seja com muito, seja com pouco, seja humilhado ou exaltado, como ele fala ali. Então, não paute e não baseie a sua vida financeira ou a sua vida como um todo no tamanho da tua conta bancária ou no que você tem disponível em suas mãos. A sua vida é muito maior do que o seu dinheiro. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado. Minha casa, meu filho e meu carro. Tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado. É Júlio, Pedrinho, Ricardo. Tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado. Se for Cicobi Seguros, parceiro. Tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado, tá tranquilo, tá segurado. Rádio Hora.
JP Refeições, o pioneiro no sistema de self-service de espetinhos. Atendimento no jantar de quinta a sábado com delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata frita, inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713. Jockey Clube. 99309-7301. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura, oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Madeiras Madeira, a madeira que você precisa está aqui. A madeira que você procura está aqui. Madeiras maciças selecionadas. Produzimos móveis, mesas, cadeiras, aparadores, floreiras, bancos e biombos. Siga nossas redes sociais. @Madezan Madeiras. 3387-7070. 3387-7070. Madeiras Madeira. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 23 minutos. A reitora lá de Dourados, Mirlene Damasio, emitiu uma nota da universidade de lá, uma nota adiando a reunião no Conselho Universitário para outubro. Estava acontecendo uma reunião, essa nota de esclarecimento divulgada agora há pouco, onde a reitora temporária da Universidade Federal da Grande Dourados, a Mirlene Damasio, disse que o espaço reservado para a 27ª reunião do Conselho Universitário da instituição na manhã de hoje foi invadido e que havia risco para a segurança dos conselheiros. Então ela, na condição de presidente do conselho, adiou essa reunião para 4 de outubro, mesmo sem ter saído do gabinete para ir ao evento. Mas a decisão foi ignorada pelos conselheiros que permanecem reunidos no auditório do prédio da reitoria em Dourados, deliberando sobre assuntos internos da universidade. O professor presente no local informou que Mirlene não pode adiar a reunião. Ela nem veio ao local da reunião e, depois de convocada, a reunião só pode ser cancelada pelo próprio Conselho Universitário, e não apenas por uma decisão da reitora que está substituindo, que está temporariamente respondendo pela reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados. São 12 horas e 24 minutos. Convidado de hoje do Giro Notícias, conversa com a gente, professor Francimar Batista, da JV Ensino, que trabalha com traduções e interpretações em Libras. Professor Francimar, prazer tê-lo aqui no Giro Notícias. Boa tarde, Gino, tudo bem? É uma satisfação estar aqui hoje, porque nós sabemos da importância que é a temática que nós vamos discutir. Que maravilha, Francimar está falando e fazendo toda a gesticulação. Então você que está acompanhando pelo nosso Facebook, que aqui hoje é rádio e televisão, você ouve e acompanha. Então você vai ter a oportunidade de ver o professor Francimar falando e também já falando em Libras. JV Ensino, traduções e interpretações em Libras. E hoje é comemorado, é Dia Nacional dos Deficientes Auditivos, né? Hoje é o Dia Nacional dos Deficientes Auditivos. Do Instituto da Escola, você também presta serviços para o governo, para o município, dando aula, né, Francimar? Sim, eu sou professor, né, do município, né, sou professor concursado, e aí um período da tarde, manhã e noite eu sou empresário, né, e a gente trabalha aí com a JV Ensino. Eu vejo você falando com a sinalização, o Arthur, o Marrom, o Márcio também ali,
embebecidos, né, com a forma de se comunicar. E quem está acompanhando em casa vê que realmente é fantástico, né? A agilidade, por exemplo, Francimar. A gente vê muito, a TV Cultura tem isso nos jornais, nos noticiários, nos programas. O tempo real, por exemplo, a pessoa que está acompanhando, que ela não ouve, que ela é deficiente auditiva, você consegue passar essa informação em tempo real? Ela entende tudo que está sendo falado? Assim, é lógico que entende, né? Ô, pergunta idiota. Mas a agilidade dos sinais é muito rápido, né? O que a pessoa fala e você vai passando com os sinais. Como é que você explica isso, professor? Isso, Gino, é prática, né? A experiência, porque isso são anos de trabalho. Então, por exemplo, um profissional que começa a trabalhar agora, ele tem essa agilidade, mas a gente tem experiência de 20 anos de trabalho. Você tem técnica, né? Tem trabalho que você faz para desenvolver isso, e principalmente na televisão tem que ser muito mais rápido, porque a informação é rápida, né? Quando a pessoa fala, por exemplo, uma palavra proparoxítona, como é que você faz? Então, a proparoxítona, né? Aí ela não tem um sinal, porque é próprio da nossa língua portuguesa, né? Então a gente faz o quê? A gente faz a datilologia. Proparoxítona. Esse é o sinal de palavra. Palavra, aí tem o sinal. Proparoxítona. Aí o surdo entende na hora que ele estiver aprendendo português. Que maravilha, que coisa fantástica. Qual o público hoje de profissionais? É grande, de pessoas que dão aula como você? Por exemplo, dentro das empresas, vamos dizer, tem alguns profissionais, mas assim, empresa que tem CNPJ, que trabalha mesmo no ensino com empresas ou dando aula mesmo em escola, são poucos. Eu acredito que tem aí, em média, nós somos a pioneira, né? Nós temos cerca de 4 anos que nós trabalhamos no ensino aí, e na tradução e interpretação, mas que tem CNPJ são poucos. Tem muitos profissionais, mas são poucos que trabalham mesmo profissionalmente como empresa. Tem reuniões, solenidades que têm a obrigatoriedade de ter o profissional da linguagem em Libras? Sim, tem sim. Nós temos a lei federal, né, a lei da acessibilidade, que ela obriga desde o ano de 2015, todos os eventos, né, que tem aí da rede federal, precisa ter um profissional lá traduzindo aí simultaneamente, por exemplo. Por isso que teve o concurso aí da Câmara, teve o concurso aí da Assembleia Legislativa, porque são órgãos públicos, né? Então precisa ter esse profissional aí trabalhando. Porque para dar acessibilidade aí para o surdo. É mais difícil ensinar surdo e mudo? Primeiro vamos fazer uma correção, né? Não existe a palavra surdo-mudo, não tem, né? Hoje a gente não fala deficientes, vamos dizer assim... É de um ouvinte, as palavras, desculpe, né? Então, na verdade... registrar, foi um ouvinte que mandou perguntando, né? Então é bom esclarecer para o ouvinte. Tá ótimo. Então, assim, só para ser objetivo, então a palavra correta para falar com as pessoas que têm deficiência auditiva, surdo, só surdo. Qualquer pessoa que tem uma deficiência auditiva, que é o usuário da Libras, né, ele é surdo. Então, só falar o surdo, todo mundo já compreende. Por isso que hoje a gente vem falar aí do mês, né, do Setembro Surdo. Daí a gente vai explicar. Quem já sabe que tem todo esse... E, por exemplo, a gente vê televisão, não é obrigatória ainda, dentro do jornalismo, a ter a comunicação. Mas algumas emissoras, como a TV Cultura, já utilizam. O noticiarista lá, o apresentador, o âncora, está levando a sua mensagem e fica o quadradinho ali do lado, onde a pessoa leva a sua mensagem já através de Libras, né? Então, em televisão não é obrigatório. Porque, por exemplo, obrigatório, vamos dizer assim, que tem, né, essa obrigatoriedade. Mas, assim, por exemplo, você falou das televisões, vamos dizer, públicas, que no caso a TV Cultura e tal. Então tem a lei, né, para exigir das públicas. Então por isso que tem, não é porque elas querem, não, porque é um profissional, então exige dinheiro, investimento, então às vezes para eles não é interessante. Mas para a comunidade surda, isso é muito importante, claro. As informações é importante. Mas, por exemplo, existe sim a lei da acessibilidade, o que falta? Falta um projeto para obrigação, né? Até porque a televisão é do governo, a televisão é pública. Sim, ela é necessária. Ela é canal aberto, mas é uma concessão que o governo dá.
E isso é muito importante para o ouvinte, né, para as pessoas que estão ouvindo também, as pessoas que estão lá no Facebook saberem que isso é obrigação e também direito da pessoa surda. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, por isso que acontece de às vezes, o surdo ele ser prejudicado, ele ser minorizado. Por quê? Porque ele não tem o quê? A comunicação. Ele não tem a informação certa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, assim. O funcionário, a empresa pega e contrata, né, um profissional surdo. Para ele é fácil, porque ele vai ter desconto do governo, né, ele vai ter os descontos e tudo mais. Mas e cadê a acessibilidade desse funcionário lá dentro da empresa? Aí, quando a empresa por exemplo, assim, é criticada, ou muitas vezes a empresa ela é obrigada a contratar o profissional, né? Aí o que acontece? Ela se arrepende. Nossa, mas é caro, é difícil. Por quê? Porque precisa ter esse direito do, no caso, o funcionário saber, né, o que acontece, as reuniões, reunião do setor, as conversas. Então, tudo isso é importante, né? São 12 horas e 32 minutos. É interessantíssimo ver o professor Francimar. Ao mesmo tempo que ele está falando, ele também está mandando recado, ele está falando em Libras. Então, se você puder acompanhar pelo facebook.com/Rádio Hora, que você vai ver a imagem, né, Márcio? Só entrar facebook.com/Rádio Hora e você terá a oportunidade de ver o Francimar. Ele está falando oralmente, ele está dando recado e, ao mesmo tempo, em Libras. Tem muitas pessoas, eu, por exemplo, no Rio, quando eu morava lá, nós tínhamos uma vizinha que os pais eram surdos. A filha, não, mas ela aprendeu a se comunicar em Libras. Com isso, ela foi trabalhar, inclusive, no programa da Xuxa, na época, na Globo. Estava no auge do programa dela, e essa menina, eu não me lembro o nome dela agora... Patrícia, amiga das nossas filhas e tudo, brincava ali no playground, ela falava perfeitamente em Libras. Até hoje, de vez em quando eu a vejo na Globo, ela tem algumas aparições onde ela fala. Tem muita gente que não é surdo e que tem o conhecimento, o domínio de Libras ou não? Você fala a pessoa surda? Não, que não seja surda, mas... que saiba, que domine a comunicação em Libras. Sim, tem. Eu sou um exemplo pois disso, você é um exemplo, como eu citei dessa menina, exemplo, a Patrícia, lá do Rio também. A gente é um exemplo, então, mas tem profissionais, tanto é que existe a formação, né? Então, isso que é importante dizer para os nossos ouvintes, que tem essa formação para o profissional. E a JV Ensina, a nossa empresa, ela trabalha no mercado de trabalho para fazer isso, para formar os profissionais, né, que precisam dessa formação, tanto dentro da empresa, como também para os alunos que têm interesse, as pessoas que querem só bater um papo, só conversar e se comunicar com o surdo. Isso é importante. São 12 horas e 34 minutos, eu estou conversando com o professor Francimar Batista, da JV Ensino. Traduções e interpretações em Libras. E a gente vai continuar daqui a pouquinho com a nossa conversa. Agora, nós vamos dar um giro com as notícias, com a nossa repórter Bernadette Druzian, que fala sobre o trabalho formal que cresce pelo 5º mês consecutivo. O Brasil, no mês de agosto, criou 121 mil empregos. Que maravilha! Coisa boa tem que ser divulgada. Bernadette Druzian. Giro Notícias. Agosto foi o 5º mês consecutivo de aquecimento no mercado de trabalho, com criação de 121.387 vagas com carteira assinada. É o maior resultado líquido, descontadas as demissões em 6 anos. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, na quarta-feira, apontam reação crescente do país à crise desde o mês de abril. Os setores que mais contrataram foram de serviços, comércio, indústria de transformação e construção civil. Agropecuária e serviços industriais de utilidade pública fecharam juntos
3.418 postos de trabalho. De janeiro a agosto, o acumulado chega a quase 595 mil novos empregos. É importante lembrar que o período entre agosto e outubro, historicamente, traz uma ampliação na oferta de vagas, com as contratações temporárias nas fábricas para atender as demandas do fim do ano. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. São 12 horas e 37 minutos. Faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Sicoob, União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para você, pessoa física, contas, cartões, crédito, investimentos, previdência, seguros. Para você, pessoa jurídica, para sua empresa, contas também, cartões, aquela maquininha para receber débito e crédito. 3 meses totalmente sem pagar nada. A partir do 4º mês, você vai pagar uma taxa simbólica. Para você que trabalha com agronegócio, financiamento, linha de crédito para agricultura familiar. Em Campo Grande, Sicoob União, na Euclides da Cunha, 432, Jardim dos Estados, na Galeria Via Parque, na Mato Grosso com a Via Parque, e agora também em Sidrolândia. Cooperativa Financeira do Brasil, Sicoob, União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rádio Hora 92 FM. Chegou a Boutique Trichique, o lugar certo para encontrar roupa elegante e chique, moda executiva e evangélica, para você ficar ainda mais linda. Venha conhecer o nosso... Você vai se apaixonar. Rua São Remo 461. Instagram, @Trichique3. Facebook Trichique. De segunda a sexta, das 13h30 às 19 horas. Sábado, das 9 ao meio-dia. 981430142. Trichique. Venha ser Trichique com a gente. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Triana Tecidos, referência em tecidos de alta costura, oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 39 minutos. Um documento diz que a Casa Branca tentou esconder a conversa de Donald Trump que fundamenta pedido de impeachment. Um agente de inteligência do país afirmou que Trump usou seu poder para pedir uma interferência estratégica nas eleições de 2020. Rudolph Giuliani, advogado do presidente, é figura central. E William Barr parece estar envolvido também. É uma situação complicada para o Trump, mas comentaristas, autoridades, analistas políticos dizem que ele tira essa de letra. Só que as autoridades da Casa Branca agiram para esconder o conteúdo da conversa entre o presidente Trump dos Estados Unidos e o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pois sabiam que o material é comprometedor, afirma um relatório do agente que fundamenta o pedido de impeachment feito contra o americano. São 12 horas e 40 minutos. Eu quero aproveitar aqui e oferecer este brinde ao nosso convidado, doces artesanais da Lucilena Rondon, 998266424.
É o telefone, @doceslucilenarondon, para você com carinho. Só entrar Lucilena Rondon no Instagram, que você vê os detalhes daqui, Lucimar. Um brinde para você, por gentileza, para você apreciar depois do programa. Continuando a nossa conversa, Lucimar, 12 horas 41 minutos. Professor Francimar Batista, da JV Ensino, traduções e interpretações em Libras. Quanto tempo leva para uma pessoa ter a formação profissional, para ele poder dar aula, para ele poder ser um profissional da área? Leva mais ou menos um tempo de... Isso é particular, isso depende de cada um, porque é uma língua, né? Então, isso demora mais ou menos uns 3 a 4 anos, né? Para ser um profissional. Para ele ser fluente na língua de sinais. 3 a 4 anos. Isso. Depende de cada um. Como em inglês também, tem cursos que até 2 anos, 1 ano e 8 meses. Tem outros que o cara fica 8 anos e não passa do verbo to be. Cada um é cada um. Verdade. O tempo de duração, campanha eleitoral, por exemplo. Eu me lembro quando não era obrigatório ainda, eu fazendo uma campanha para prefeito lá em Água Boa, e eu contratei, lá tinha uma senhora que falava em Libras, contratei para ela entrar nos nossos programas de televisão. Hoje eu não sei, deve ser obrigatório para os programas eleitorais? Sim, hoje é obrigatório, já tem a lei, né, própria do TRE, que é obrigatório. Qualquer campanha tem que ter o profissional Tudo de Libras. Tudo que for na mídia, que for público, precisa ter. Porque naquela época não era ainda, e eu me lembro que contratei para fazer o diferencial, para fazer realmente algo diferente dos programas de televisão do nosso candidato a prefeito, que foi eleito e foi reeleito depois. Você, na JV, gostaria, Francimar, que você desse detalhes, quais os horários de funcionamento, o interesse, os interessados, qual o telefone, o endereço para as pessoas procurarem, rede social, se tem informações da JV Ensino, traduções e interpretações em Libras. Bom, a gente está localizado ali no bairro Coronel Antonino, né? Em Campo Grande. O nosso endereço fica ali na rua Eurindo Neves, número 971, casa 2. Nós temos horários de aula para os cursos presenciais nas segundas-feiras, nós temos Libras, e nós temos os cursos online, que é feito no nosso site, www.jvlibras.net.br. Pode aprender também por online, então, via online? Sim, a gente tem esses cursos, né? Porque às vezes a pessoa gosta de ver vídeo, de ter o aprendizado à distância, então ela entra lá no site, aí ela faz a matrícula e tem esse acesso. Bom, as pessoas interessadas poderão procurar então nesses endereços que você passou. E o mercado de trabalho, para quem tem essa formação, como é que você analisa? É bom? Tem espaço bastante? Na verdade, Gino, tem uma remuneração saudável? Na verdade é assim, nem vou sinalizar até por conta que são 2 línguas e aí a gente acaba que não fala direito e também não sinaliza corretamente. Então vou dar uma paradinha agora para a gente passar as informações mais objetivas. Bom, quanto ao mercado de trabalho, ele é carente desse profissional. Tem muito mercado de trabalho, é um espaço muito grande que é carente. Qual é a dificuldade? Existe a demanda, mas não existe o compromisso de salário, né? Então, o profissional forma, por exemplo, eu sou mestre em educação, né? Eu tenho 5 especializações. Eu vou numa empresa para trabalhar, o cara quer oferecer um salário aí de administrativo de R$ 1.200, R$ 1.300. Então, assim, não condiz com a nossa formação. Então, o mercado, infelizmente, ele ainda está muito não tem um piso ainda, né? Não tem. Existe a lei do profissional, né, que é a 12.310 de 2010, na verdade. 2000, eu esqueci agora, mas existe a lei, né, de 2010, só que não existe ainda essa obrigatoriedade das empresas terem um piso estabelecido. Existem algumas orientações, mas um piso estabelecido da categoria é muito incipiente. Existe um piso para ensino médio apenas, né? Então, a gente, por exemplo, sou mestre, eu vou receber como uma pessoa que é formada no ensino médio. Então, é
incoerente, né, isso. Então precisa ser feito políticas públicas, né, com qualidade para esse sentido. Existe uma universidade federal só que paga a classe D, né, que é para o profissional formado assim no nível superior, mas as outras, infelizmente, todos os concursos são de nível médio. Câmara, Assembleia. Câmara abriu agora, aprovou. Sim, também, lá já tem. Já tem um profissional de línguas que está falando lá. E, infelizmente, então, o mercado ainda não falta regulamentar melhor. Na verdade, precisa-se criar políticas sérias, né, para a inserção desse profissional, como já existe a lei da obrigatoriedade, que é a lei da acessibilidade, que o indivíduo, vamos colocar assim, surdo, independente se ele seja cliente, se ele seja aluno, se ele seja funcionário, ele tem o direito da informação. Né? E aí não existe ainda políticas voltadas para remunerar esse profissional. Então, muitas vezes a gente foge da área e faz o chamado bico, né? Trabalha para garantir o salário e faz essa acessibilidade, mas como voluntariedade ou então como bico mesmo. Infelizmente. Né? Infelizmente. É igual cantor, igual pintor, igual... vai tocar lá em casa. O cara é um profissional, ele vai lá tocar, ele tem que ser remunerado, né? Não pode ir de graça. É a profissão dele. Bem isso mesmo. Prefeitura e governo do estado têm profissionais suficientes para atender a demanda de surdo nas escolas? Olha, profissional suficiente a gente não pode garantir, né? Tem profissionais. Tanto né? em nível estadual quanto municipal. A grande maioria das escolas estaduais do município de Campo Grande, todas têm, mas tem o que? A necessidade do interior. E aí não comporta todos. Aí eles fazem a organização que precisa. Mas já tem profissional no interior para atender essa demanda? Grande maioria das cidades existem sim profissionais que têm o conhecimento, mas às vezes não tem uma técnica adequada para estar trabalhando dentro da sala de aula. Isso mesmo. Professor Francimar, eu sei que você tem que dar aula daqui a pouquinho, já até passei alguns minutos abusando da tua boa vontade aqui, mas eu vou te liberar e agradecer imensamente pela sua participação no Giro Notícias com essas informações importantes em relação ao ensino, traduções e interpretações em Libras. Conversei com o professor Francimar Batista. Obrigado, Francimar. Obrigado, Gino. Agradeço mais uma vez a Rádio Hora por essa parceria, né, que nós temos aí, já vai fazer 1 ano. E a gente agradece muito mesmo e chama a comunidade, chama os empresários para estar nos ligando, estar procurando nosso trabalho, nossos serviços aí de acessibilidade, ensino e tradução em Libras. Muito obrigado e boa tarde. Um abraço, professor Francimar Batista. Durante visita, o comandante do Exército reforça a preocupação com o Pantanal. O general Edson Leal Pujol visitou Campo Grande pela primeira vez desde que assumiu o posto em janeiro de 2019. O comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal, visitou as instalações do Comando Militar do Oeste em Campo Grande na manhã desta quinta-feira, portanto, hoje, e após acompanhar solenidade chamada pelas Forças Armadas de formatura, o militar garantiu a continuidade e a expansão do sistema de fronteiras e comentou sobre a preocupação constante do Exército sobre a Amazônia e o Pantanal. A formatura foi realizada no campo de parada General Plínio Pitaluga, no Forte Pantanal. Leal Pujol visitou a capital pela primeira vez desde que assumiu o comando do Exército em janeiro deste ano, em substituição ao general Eduardo Vilas Boas. 12h49. Construir ou reformar fica quase 4,5% mais caro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. As informações com o repórter Humberto Ferretti. Giro Notícias. Construir ou reformar está mais caro. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que os preços aumentaram, em média, 4,45% nos últimos 12 meses. A alta foi puxada principalmente pela mão de obra, já que no caso de materiais e equipamentos, os gastos, no geral, subiram menos que a média. Ainda assim, alguns itens chamam a atenção: materiais de instalação hidráulica e de pintura, produtos químicos, esquadrias e ferragens, todos com alta acima de 5%. No fechamento de setembro,
a média de custos do setor da construção civil cresceu 0,6% na comparação com agosto. Giro Notícias. São 12 horas e 51 minutos, 12h51. Reajuste de 4,17% para os professores. O reajuste de 4,17% foi escalonado e foi sancionado pela Prefeitura para os professores de Campo Grande. Agora, em outubro, por exemplo, os professores vão receber salário com aumento de 1%. O reajuste de 4,17% foi reescalonado, tá bom? Então agora em outubro eles já vão receber salários com esse aumento de 1%. O reajuste foi aprovado pela Câmara Municipal, foi sancionado pela Prefeitura, divulgado no Diário Oficial. Os outros 3,13% serão aplicados aos salários em dezembro. A mudança nos vencimentos abrange os profissionais da educação pública municipal e aproximadamente 8 mil professores serão contemplados. 12 horas e 52 minutos, 12h52. Quase 200 acidentes são registrados nas rodovias federais todos os dias. As informações aqui no Giro com Milena Abreu. Giro Notícias. O Brasil registra todos os dias 190 acidentes nas rodovias federais e 14 pessoas morrem diariamente por esse motivo. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e se referem a ocorrências entre 2007 e 2018. Eles foram analisados e organizados pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT. No período, o Brasil teve mais de 1.700.000 acidentes nas rodovias federais e quase 89 mil mortes. Para se ter uma ideia, somente no ano passado foram registrados nas rodovias federais brasileiras 69.206 acidentes. 53.963 pessoas se machucaram nessas ocorrências e 5.269 delas morreram. A análise dos dados também revela que as rodovias do país, campeãs em números de acidentes e mortes, são a BR-101, que liga os estados do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, e a BR-116, que começa no Ceará e termina na fronteira com o Uruguai, também no Rio Grande do Sul. Juntas, elas somam mais de 16.400 acidentes somente no ano passado, com mais de 1.200 mortes. No recorte por gênero, a diferença impressiona. 4.303 das pouco mais de 5.000 vítimas fatais nas estradas federais no ano passado eram do sexo masculino, o que representa quase 82% do total. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. 12 horas e 54 minutos, 12h54. A decoração natalina e história contada da 14 de julho vão custar R$382 mil. Dá para decorar um monte de casa, né, Marrom? A LT Decorações venceu o pregão para decorar a Praça Ari Coelho, a 14 de julho, e apresentar vídeo que conte a história da Rua 14 de Julho, a tradicional Rua 14 de Julho. A história será contada através da decoração, através de vídeo, será decorada a Praça Ari Coelho, em Campo Grande, e a LT Decorações, que venceu a licitação da Prefeitura para enfeitar com ares de Natal a praça e a rua para o final de ano. A administração havia fixado em 389 mil o valor de referência para o pregão. No início de agosto, o município já havia aberto certame para contratar responsável pelo material decorativo para o restante da cidade, no valor de R$601 mil. Na via serão instaladas bolas metálicas decoradas com cordões de LED nas cores vermelho e branco, tradicional do Natal. Até as árvores de porte médio ao longo da rua
vão receber a de Natal. Na praça, logo na entrada, os portões vão exibir cordões luminosos. No interior, coreto e árvores devem ganhar mangueiras luminosas, microlâmpadas e lavagem de luz com diversas cores. E na Rua 14, a revitalização que será inaugurada pela Prefeitura em novembro rendeu uma exigência especial na licitação. A empresa terá que programar uma exibição de vídeo que será projetada para a população. A projeção entre 3 e 5 minutos terá que mostrar a história da Rua 14 de Julho e as etapas de obra do Reviva Centro. As luzes serão acesas no dia 29 de novembro e desligadas no dia 6 de janeiro. Aproveitando a oportunidade da informação, volto a insistir. Aquele relógio, uma réplica estilizada do relógio tradicional que tinha na 14 com Afonso Pena, foi retirado por uma iniciativa do Rotary, foi construído ali próximo a Calógeras, e agora, no projeto Reviva, voltou para 14 com Afonso Pena uma réplica, mas não uma réplica, de forma estilizada, o relógio, sem utilidade nenhuma. Apenas estilizaram o relógio, colocaram ali um trambolho, talvez com todo respeito ao artista que fez, mas não tem praticidade, muito pelo contrário, atrapalha o trânsito demais. Ficou bem estreitinho, passa pela direita e passa pela esquerda. Eu já falei isso aqui para o secretário Pedro Pedrocian Neto, que esteve aqui no programa, sugerindo que pelo menos então, já que vai ficar aquele relógio estilizado sem função nenhuma, já tem a réplica ali na Calógera com a Afonso Pena. Que pelo menos então se colocasse um relógio analógico ou digital na parte de cima, que tem os espaços, para pelo menos ter um relógio funcionando. Coloque ali também temperatura, coloque ali para medir o grau de poluição, coloque alguma coisa útil, então, que tenha utilidade aquele relógio, que não fique apenas o relógio estilizado para relembrar o antigo relógio que tinha ali na 14 com a Afonso Pena. É uma sugestão, já várias vezes eu falei isso e fica aqui registrado mais uma vez para que tenha utilidade aquele relógio da 14 com a Afonso Pena. São 12 horas e 59 minutos. Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Notícias. Amanhã, 7 horas, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora. E nós voltamos às 12 horas com mais uma edição do Giro Notícias. Tenham todos uma boa tarde. Detalhe, hein? As informações do Jornal da Hora, do Giro Notícias, os principais destaques, você vê no site do Jornal da Hora. O Jornal da Hora está lá no site do Grupo Hora de Comunicação, tá bom? Grande abraço, até amanhã, boa tarde. Giro Notícias. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.